Dom Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, texto integral, volume 1. Tradução, Visconde de Castilho e Azevedo, editora Martim Claret. Capítulo 1, que trata da condição e exercício do famoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. No lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo dos lança encabido, adarga, antiga, rocim fraco e galgo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro, as mais das ceias restos da carne picados com sua cebola e vinagre. Aos sábados, outros sobejos ainda somenos. Lentilhas às sexta-feiras, algum pombito de crescença aos domingos. Consumia 3/4 de seu haver. O remanescente levaram no saio de velarte, calças de veludo para as festas, com seus pantufos do mesmo, e para os dias de semana, o seu velore, do mais fino. Tinha em casa uma ama que passava dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20, e um moço da pousada, de porta fora, tanto para o trato de focim, como para o de fazenda. Orçava na idade do nosso fidalgo pelos 50 anos. Era rijo de compleição, seco de carnes, enxuto de rosto, madrugador e amigo da caça. Querem dizer que tinham o sobrenome de Quijada ou Quesada, que nisto discrepam algum tanto os autores que tratam da matéria, ainda que por conjectura verossímil se deixa entender que se chama Quijana. Isto, porém, pouco faz para a nossa história. Basta que, no que tivermos de contar, não nos desviemos da verdade nem um tio. É, pois, de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha do ócio, que eram os mais do ano, se dava a ler livros de cavalarias, com tanta afeição e gosto, que se esqueceu quase de todo o exercício da caça, e até da admiração dos seus bens. E tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitos trechos da terra de semeadura para comprar livros de cavalarias que ler, com o que juntou em casa quando pôde apanhar daquele gênero. Dentre todos eles, nenhum lhe parecia tão bem como os compostos pelo famoso Felício de Silva, porque a clareza de sua prosa e aquelas intrincadas razões suas lhe pareciam de pérolas. E mais, quando chegava a ler aqueles requebros e cartas de desafio, onde em muitas partes já estava escrito, aspas, a razão de sem razão, que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece, que com razão me queixo de vossa formosura. Fecha aspas. E também quando lia, aspas, os altos céus que vossa divindade divinamente com aquelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Fecha aspas. Com essas razões perdia ao pobre cavaleiro o juízo e desvelava-se por entendê-las e desentranhá-las-se o sentido que nem o próprio Aristóteles o lograria. Ainda que só para isso ressuscitara. Não se entendia lá muito bem como as feridas de Dom Belianes dava e recebia, por imaginar que, por grandes facultativos que tivessem curado, não deixaria de ter o rosto todo o corpo cheio de cicatrizes e costuras. Porém, louvava no ator aquele acabar o seu livro com a promessa daquela inacabável aventura. E muitas vezes lhe veio o desejo de pegar na pena e finalizar ele a coisa ao pé da letra, como ali se promete, e sem dúvida alguma o fizera, e até o sacara à luz, se outros maiores e contínuos pensamentos lhe não estorvaram. Teve muitas vezes Teixilhas com a cura de seu lugar, que era homem douto, graduado em Sigüenza, sobre o qual tinha sido melhor cavaleiro. Se Palmerim da Inglaterra, o Amades de Gaula, mestre Nicolau, barbeiro do mesmo povo, dizia que nenhum chegava ao cavaleiro de Febo, e que, se algum lhe podia comparar, era Dom Galaor, irmão de Amabes de Gaula, o qual era para tudo, e não cavaleiro melindroso, nem tão chorão como seu irmão, e que em pontos de valentia não lhe ficava atrás. Em suma,
tanto naquelas leituras de frasco que passava as noites em claro e os dias de escuro em escuro, e assim do pouco dormir e do muito ler, se lhe secou o cérebro de maneira que chegou a perder o juízo. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo o que achava nos livros, assim de encantamentos como pendências. Batalhas, desafios, feridas, requebros, amores, tormentas e disparates impossíveis. E assentou-lhe-se tal modo, na imaginação, ser verdade toda aquela máquina de sonhadas invenções que lia, que para ele não havia história mais certa do mundo. Dizia ele que Cid Rui Dias fora muito bom cavalheiro, porém não tinha que ver com um cavaleiro de ardente espada, que só um só revés tinha partido pelo meio a 2 feros descomunais gigantes. Melhor estava com Bernardo del Carpio, porque os revolsalhos haviam morto a roldão, incautado, valendo-se da história de Hércules, quando afogou aqueles braços a Anteu, filho da terra. Dizia muito bem do gigante Morgante, porque com ser daquela geração de gigantes que todos são soberbos e descomedidos, só ele era afável e bem criado. Porém, sobre todos estava bem o reinado de Montalhão, especialmente quando o via sair do seu castelo e roubar quando estopava, e quanto além de se aposentou daquele ídolo de Mafona, que era de outro ouro maciço, segundo refere a sua história. Para poder pregar um bom par de pontapés no traidor Galalão, dera ele a arma e de crescença de sobrinha. Afinal, rematado já de todo o juízo, deu no mais estranho pensamento em que nunca jamais caiu louco algum no mundo, e foi parecer-lhe convinhável e necessário, assim para aumento de sua honra própria, como para proveito da república, fazer-se cavaleiro andante, ir-se por todo o mundo, com as suas armas a cavalo e cata de aventura, e exercitar-se em tudo em que tinha lido e exercitavam os andantes da cavalaria, desfazendo todo o gênero de agravos, e pondo-se em ocasiões e perigos, donde, levantando-se a cabo, cobrasse perpétuo nome e fama. Já o coitado se imaginava coroado pelo valor do seu braço, pelo menos com o império da Trabisonda, e assim, com os seus pensamentos de tal gosto, levado de elevo que neles trazia, se deu pressa e por obra que desejava. É a primeira coisa que fez limpar uma das armas que tinha sido dos seus bisavós, e que, desgastadas de ferrugem, jaziam para um canto esquecidas havia séculos. Limpou-se-as e consertou-as o melhor que pôde, porém viu que tinha uma grande falta, que era não terem cela de encaixe, senão só morrirão simples. A isto, porém, remediou a sua habilidade. Arranjou com papelões uma espécie de meia selada que encaixava com o morrião, representando selada inteira. Verdade é que, para experimentar se lhe saíra forte e poderia com uma cutilada, sacou da espada e lhe atirou 2. E com a primeira, para logo desfez o que tinha levado uma semana a arranjar. Não deixou de permanecer-lhe mal a facilidade com que era cabo dela. E, para forrar-se a outra que tal, tornou a corrigê-la, metendo-lhe por dentro das barras de ferro, por modo que se deu por um satisfeito com sua fortaleza, e sem querer aventurar-se às mais experiências, a despachou e teve uma selada de encaixe das mais finas. Foi-se logo a ver o seu rocim, e dados tivessem mais quartos que R$1, e mais taxas que o próprio cavalo de Gonela, que tatum petins esse ossa fuit. Pareceu-lhe que nem o bucéfalo de Alexandre, nem o babieca de Cid tinham ver com ele. 4 dias levou a cismar que nome de Pória, porque, segundo ali si próprio se dizia, não era a razão que um cavalo de tão famoso cavaleiro, e ele mesmo de si tão bom, ficasse sem nome aparatoso. Barafustava para lhe dar um que declarasse o que fora antes de pertencer a cavaleiro andante, pois era coisa muito de razão que, mudando o seu senhor de estado, mudasse-lhe também o nome, e o cobrasse famoso e de estrondo, como convinha a nova ordem ao exercício que já professava. E assim, depois de escrever e riscar, trocar muitos nomes, ajuntou, desfez e refez na própria lembrança outros, até que acertou um apelido Rocinante,
nome em seu conceito alto, sonoro e significativo do que havia sido quando não passava de Rocim. Antes do que o presente era, com quem dissera que era o primeiro dos nossos Rocim do mundo. Posto a seu cavalo o nome tanto ao contento, quis também arranjar outro para si. Nisso gastou mais 8 dias, e ao cabo disparou em chamar-se Dom Quixote. De que, segundo dito fica, tomaram ocasião alguns autores desta verdadeira história para que assentaram que deviam chamar-se Quijada, e não Quezada, como outros quiseram dizer. Recordando-se, porém, de que o valoroso Amadis, não contente com chamar-se Amadis, sem mais nada, acrescentou um nome como seu reino à pátria, para tornar famosa, e se nomeou Amadis de Gaula, assim como quis ele, como bom cavaleiro, acrescentar-se ao seu nome o da sua terra, e chamar-se Dom Quixote de la Mancha. Como que, a seu parecer, declarava muito ao vivo sua linhagem e pátria, a quem dava a honra com tomar dela o sobrenome. Assim, limpas as suas armas, feita de morrião selada, posta o seu nome ao Rocim, e confirmando-se a si próprio, julgou-se inteiro de que nada mais lhe faltava, senão buscar uma dama de quem se enamorar. Que andante cavaleiro sem amores, era árvore, sem folhas e nem frutos, e corpo sem alma. Dizia ele entre si, Demos que, por mal dos meus pecados, ou por minha boa sorte, me encontro por aí com alguma gigante, como de ordinário acontece aos cavaleiros andantes, e o derribo de encontro e ao parto em que dois, ao finalmente o venço e rendo, não será bem ter a quem mandá-lo apresentar, para que ele entre e se lance de joelho aos meus pés da minha preciosa senhora e lhe diga com voz humilde e rendida: eu, senhora, sou o gigante Caraculhambro, senhor da ilha de Milandrina, a quem venceu em singular batalha e jamais dignamente louvado cavaleiro Dom Quixote de la Mancha, a qual me ordenou me apresentasse perante vossa mercê, para que a vossa grandeza disponha de mim como se fosse servida. Fecha aspas. Como se alegrou o nosso bom cavaleiro de ter engenhado esse discurso, especialmente quando atirou com que pudesse chamar a sua dama. Foi o caso, conforme se crê, que, num lugar perto do seu, havia certa moça lavradora de muito bom parecer, de que ele em tempos andara enamorado, e ainda que, segundo se entende, ele nunca o soube, nem de tal desconfiou. Chamava-se Aldonsa Lourenço. A esta é a que ele pareceu bem dar o título de senhora dos seus pensamentos. E, buscando-lhe o nome que não desdissesse muito do que tinha ela, ele ao mesmo tempo desse seus ares de princesa e grã senhora. Veio a chamá-la de Dulcinea del Toboso, por ser El Toboso, a aldeia de sua naturalidade, nome este, em seu entender, musical, peregrino e significativo, como todos os mais que para si suas coisas já haviam posto.